Oi, pessoal. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Me apresentando, eu sou a Michele Massaro, eu sou gerente de mídias da Racon Marketing Digital, que hoje é a agência digital da Leroy Merlin. E a gente está aqui hoje para falar para vocês, né, por que é tão importante ser omnichannel hoje em dia. E aí, eu trago aqui meio que uma provocação para vocês, assim. Quando vocês pensam no comportamento de compra de vocês de hoje em dia e compara isso com 5 anos atrás, né? A gente nem precisa ir muito longe. Mudou muito, né? Então, se antes a gente tinha que ir nos supermercados, vamos supor, para comparar os preços e pegar, né, os folhetinhos do mercado, ou, passear no shopping para dar uma olhada naquela sala ou naquela cozinha que a gente viu para se inspirar e colocar em casa, hoje com o celular e uma conexão na internet, a gente consegue fazer isso em poucos segundos. Então, hoje, o consumidor, né, o cliente, nós aqui, a gente migra muito do on para o off, a todo momento. Então, eu mesmo, por exemplo, quero comprar uma roupa, vamos supor. Eu dou uma olhada no Instagram, quero dar uma inspirada ali com algumas blogueiras, vamos supor, gosto de uma camisa, e aí começo a pesquisar no Google. Achei essa loja aqui que tem essa camisa. Entro no site. Será que tem meu número? Será que tem uma loja próxima a mim? Tem uma loja aqui nesse shopping, muito pertinho, então eu vou lá almoçar amanhã e já passo lá para dar uma experimentada. Então, assim, a todo momento a gente está migrando para o on, para o off, e aí isso é cada vez mais comum. E aí eu trago aqui até uns números, né, só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. E aí aqui, o primeiro dado que eu trouxe para vocês aqui. Mais do que dobrou o aumento, né, das buscas locais. Então, por exemplo, de restaurantes próximos a mim, farmácias próximas a mim. Então, hoje em dia, as pessoas estão usando muito digital para pesquisar coisas que são offline, né, são as lojas físicas. Aqui, um outro dado muito interessante é que quase 80% dos consumidores que fazem uma busca, eles visitam a loja no mesmo dia. Então, pensa, né? Que número bem interessante para a gente. E que 40% é o quanto os consumidores que migram do on para o off, né, que não ficam só em um canal, eles gastam a mais no Brasil. E aí um outro dado interessante é que 70%, quase 70% das pessoas que pesquisam online antes de comprar, elas terminam sua compra na loja física. E aí mais um dado interessante aqui para vocês é que 30% é o aumento do lifetime value dos consumidores que são omnichannel. Então, assim, você pensar numa estratégia integrada do on e do off é o que vai fazer sua marca deslanchar. E aí aqui, com esse mundo de informações que a gente tem hoje, não dá para a gente pensar numa estratégia totalmente desintegrada, né? Não dá para a gente fazer o off de um jeito e o on de outro jeito. A gente precisa estar totalmente interligado, porque assim, a decisão de compra do consumidor vai ser muito pautada nos micromomentos durante a jornada dele. Então olha, eu fui impactada com um anúncio aqui no Instagram, fui impactada por um relógio de rua indo para o trabalho, ou estou pesquisando alguma coisa para minha casa ali no Google e vi a marca. Então, são esses micromomentos que a marca precisa aproveitar e estar presente na vida do consumidor. E aí é só assim, fazendo uma estratégia totalmente unificada, que a gente vai conseguir estar presente na decisão de compra e levar o consumidor para a nossa loja. E é isso que a Leroy vem fazendo muito bem. E aí a gente está aqui hoje com o Elias, que vai falar um pouquinho para vocês. Obrigado, Michele. Bom, eu sou Elias, diretor digital da Leroy Merlin. Vim mostrar um pouquinho aqui do trabalho que a gente vem fazendo. Acho que um dos nossos maiores desafios não foi apenas ter uma consistência da comunicação on e offline, né? Especialmente que a gente trabalha com agência especializada no digital, que é a Racon, e uma outra agência especializada em outras mídias mais tradicionais. Mas acho que além dessa questão de ter a consistência na comunicação entre esses dois tipos de mídia, a gente também tinha o desafio de ter a consistência da experiência do cliente, né? Como é que esse cliente que é impactado por um relógio de rua, como a Michele comentou, por uma propaganda na TV, ele talvez consiga ter uma mesma experiência entre site e loja física e assim por diante. E quando a gente fala bastante da experiência do ponto de venda, a gente tinha, dentro da jornada omnicanal que a Michele comentou,
alguns desafios e algumas oportunidades que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Por exemplo, o fato de que alguns clientes ligavam para a gente para saber se a loja que ele gostaria de ir tinha o estoque do produto que ele estava pesquisando online. E aí, a partir daí, a gente falou, poxa, mas quantas ligações a gente recebe de pessoas querendo saber se tem um estoque naquela loja de um produto antes de sair de casa? Será que não vale a pena a gente expor o estoque, então, dos produtos no site para que o cliente tenha autonomia, ele mesmo, de saber que lojas teria aquele produto disponível, enfim, e aí ele sai de casa já sabendo em que loja ele vai? E aí a gente começou a se perguntar em cada etapa dessa jornada do cliente quais eram as oportunidades que a gente tinha para fazer com que a experiência do cliente fosse melhorada. E a partir daí a gente começou a perceber várias coisas que a gente poderia fazer. Por exemplo, uma das coisas que a gente teve que revisitar já que a gente ofereceu o estoque para o cliente no site, será que a gente não poderia fazer com que esse cliente comprasse online e retirasse na loja? E a gente começou a fazer esse tipo de experiência de clique e retire, né? Que o cliente consegue chegar na loja garantindo que ele já comprou esse estoque, não pegar fila, enfim, outros tipos de experiência mais confortáveis para ele na loja física, mas ele ter vindo do mundo online. E aí isso foi dando para a gente uma série de outros inputs e uma série de outras oportunidades na comunicação, na experiência do online para o offline, e a gente começou a fazer comunicações voltadas para divulgar esses novos tipos de serviço, para divulgar esse novo tipo de experiência. Começamos a padronizar o modo de funcionamento dessa comunicação online, começamos a fazer uma espécie de integração e de sintonia entre o que a gente falava em mídias tradicionais com o que a gente falava também no online, e aí passamos a utilizar outros tipos de mídia, como display, Google Shopping e outros tipos de divulgação online para fazer com que o cliente descobrisse que a gente oferecia essa experiência tanto online quanto offline. E uma das coisas que para a gente foi uma virada de página muito grande foi o Google LIA, né, que é o Local Inventory Ads. O Google LIA permitiu, a gente inclusive a Leroy Merlin foi uma pioneira no Brasil para lançar esse produto junto com o Google, junto com a Raccoon, exatamente porque a gente já estava preparado, já estava pronto para usar esse tipo de tecnologia, que era uma tecnologia que precisava ter o estoque disponível no site, precisava ter uma série de integrações entre a loja física e o mundo online. Então o Google nos viu preparados para lançar, fazer o beta teste dessa experiência, dessa nova mídia. E a gente foi muito feliz quando testou essa experiência, porque a gente não só conseguiu divulgar de uma forma muito mais assertiva esses tipos de serviço do online para o offline, mas a gente conseguiu também entregar para o cliente exatamente o que ele gostaria de fazer, como ele gostaria de comprar, porque o Google LIA, quando o cliente está no momento de buscando alguma coisa, como a Michelle disse, a gente conseguia entregar várias opções. Então, se ele quisesse comprar online e receber em casa, tradicionalmente, ele conseguiria. Se ele quisesse clicar num call to action para fazer uma ligação para o televendas, ele também conseguiria dentro do mesmo anúncio. Se ele quisesse comprar online para retirar na loja, esse mesmo anúncio também tinha um call to action para o clique retire. E se ele quisesse clicar para criar um roteiro até a loja mais próxima dele, esse anúncio também oferecia esse tipo de facilidade. Então a gente oferecia uma experiência omnicanal dentro de um mesmo anúncio aí no Google LIA. E aí, obviamente que as nossas vendas e as visitas em loja cresceram naturalmente, né? Então muitos clientes que saíram desse tipo de anúncio visitaram as lojas, e a gente também teve uma diminuição no investimento. Isso a gente conseguiu gerar mais resultados, melhorar a experiência do cliente e naturalmente vender mais. E aí, o que a gente consegue tirar daqui hoje, né? Que eu queria trazer para vocês, são alguns pontos para vocês levarem mesmo para dentro da empresa e levar para a agência de marketing de vocês para tentar colocar em prática, que a primeiro ponto é já pensar nas estratégias de mídia de vocês, né, nas campanhas, tudo, com a opção de mensuração offline, né, que são as visitas nas lojas físicas. Então, pensar em soluções e produtos, que hoje a gente tem uma gama gigantesca, tanto em Google, Facebook, enfim, em outras mídias, que a gente consegue, sim, fazer essas estratégias, essas campanhas, com o foco de visitas à loja. Então, comecem a mensurar essa métrica, né, que é muito importante. E aí, o segundo ponto é escolher as mídias, né, então,
A gente escolhe as mídias que levam pessoas para a loja física e começa a mensurar elas no online e no off. Então, a gente tem as visitas à loja e a gente consegue mensurar dentro das nossas lojas físicas mesmo as vendas, se aumentou mesmo o fluxo. Então, é meio que comprovar se o que a gente está fazendo hoje no online está levando mesmo gente para a loja. E aí, assim, tem várias estratégias que a gente pode tomar, como, por exemplo, fazer um teste de grupo exposto e controle com um cupom de desconto, por exemplo. E aí é bem importante deixar todo mundo da loja, os vendedores, sabendo bem dessas ações, até para eles conseguirem contabilizar, né, as coisas os clientes que vierem com esses cupons, para conseguir trazer para vocês os resultados dessas ações depois. E aí, mais para frente, mas já começando a pensar, são as estratégias automatizadas. Então, hoje muito se fala de machine learning, né, de smart bidding, e atualmente mesmo a gente tem umas das soluções mais incríveis assim para store visits, que é o Smart Bidding, ele está trazendo muito resultado. Então, já comecem a falar com as mídias de vocês para começarem a colocar essas estratégias automatizadas nas campanhas. E aí, o que eu queria tirar daqui também para vocês é que o O2O é colocar mesmo o consumidor no centro do negócio. Então, é fazer toda a estratégia ali para suprir o que o consumidor precisa, o que o cliente precisa. E aí, a gente precisa pensar que a gente tem que estar bem integrado. E tem que estar integrado a central de compras, tem que estar integrado as diretoras de loja, tem que estar integrado com a estratégia de marketing, com o site. Então, assim, e aqui você consegue pegar todos os dados e informações dessas campanhas aqui para trazer insights para as outras áreas da empresa. E aí aqui, além disso, eu trouxe algumas análises que a gente desenvolveu, né, com o time de mídias e o pessoal de BI da Raccoon, que vem ajudando a Leroy não só a entender os resultados das campanhas, mas dando insights para eles de outras áreas, né? Então, aqui, esse primeiro é uma dash de Store Visits que a gente fez para eles, que entende os dados de visita à loja por raio. Então, hoje, a gente consegue entender exatamente, em torno de uma loja física da Leroy, quanto que é o custo por visita e qual é o volume de visitas dentro de um raio de 2, de 3, de 5, de 10 quilômetros. E aqui ajuda a gente bem a entender, por exemplo, no centro de São Paulo, né, em São Paulo que a gente tem muitas lojas, qual que é o raio que me traz mais visitantes? E aí aqui não é só ajudar a dar lances para nossas campanhas, então fortalecer nossas campanhas e otimizar elas, mas também trazendo insights para as outras áreas da Leroy. E aí aqui uma outra análise que a gente traz é o share de visitas, né, ou de receita, por categoria. Então, qual categoria da Leroy que a gente está conseguindo levar mais gente para a loja? Ou qual categoria que a gente está conseguindo gerar mais receita online? Então, a gente consegue ver isso hoje, com bastante dados aí do pessoal de BI, que eles extraem das nossas campanhas. E aí é bem escolher assim, qual é o mix de produtos que eu vou veicular no online para levar mais pessoas para a loja. Então, é bem interessante olhar esses dados também. E aí, aqui, por último, uma última análise que eu trago para vocês, mas não menos importante, que é uma análise que a gente fez de dias até a visita. Então, se você for pensar, quando que o meu usuário, o cliente, viu o meu anúncio no Google, interagiu, quantos dias depois ele vai para a loja? Então, aqui a gente tem um pico de pessoas que vão no mesmo dia ou no dia seguinte, e aí você vai entendendo o volume. Então, tá, até 3 dias depois da minha ação, quantas pessoas eu consigo levar para a minha loja? Isso daqui ajuda muito, por exemplo, a pensar nas ações que você quer fazer. Então, em algum sábado, eu vou ter uma puta ação na loja física, né? Quando que eu preciso começar a fazer a ação no digital para levar o maior número de pessoas que eu conseguir nesse dia da minha ação do sábado, né? E aí são algumas análises que a gente consegue fazer para integrado com o pessoal de marketing lá e com toda a área da Leroy para a gente levar mais gente e fomentar mais venda também. Eu acho que para concluir, antes da gente finalizar, a dica que fica é como é que a gente não só pensa nos desafios tecnológicos, né, dessas integrações, das regras de negócio, de como é que eu vou mostrar o estoque, ou a parte criativa de como é que eu vou criar uma campanha, especialmente que ela faça a integração entre a campanha on e off, mas eu acho que é pensar na experiência do cliente e entender que esse cliente já é omnicanal, mesmo sem saber
que expressão omnicanal é essa, né, que a gente está um pouco mais acostumado do que o próprio cliente, e como é que a gente, como empresas, né, como anunciantes, enfim, como é que a gente consegue criar essas integrações da experiência do cliente para que quando ele saia do online e entre no mundo offline, porque ele faz essa navegação de forma muito natural, como é que a gente consegue oferecer essa experiência de forma cada vez mais surpreendente, de forma cada vez mais agradável, mais confortável para o cliente, né? E então acho que o desafio é nosso, né? De saber se comportar de forma unicanal, porque o cliente já se comporta dessa forma também. Obrigado. Obrigada, gente.